Olá, hoje nós vamos falar sobre um projeto que ganhou prêmio aqui em Cuiabá, de alunos que fizeram uma garrafa térmica caseira utilizando PET, garrafa PET. É isso mesmo, mas quem vai contar essa história direito pra gente é a professora Cléria Regina da Silva, é professora da Escola Governador José Fragelli, também conhecida como Escola Arena da Educação, né? Professora, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu, novamente, estou avisando aqui, eu estou de máscara, porque eu estou bastante gripada, na verdade, né? Estou até meio rouca, e aí, por segurança, não é Covid, mas a gente tem um cuidado maior agora, né? Com certeza. E você trouxe o troféu, né? Olha só, conta primeiro pra gente o que foi esse prêmio, como é que vocês receberam, né? Foi uma feira de inovação, como é que foi esse momento para receber esse troféu? Esse troféu foi merecido, né? Uhum. Todo troféu é merecido. O que acontece? Na Escola Plena, nós temos uma disciplina que chama Iniciação Científica, né? Então, toda semana a gente tem a possibilidade de fazer algum tipo de experimento. Aí, como a gente trabalha física e química nos nonos anos, aí surgiu a ideia de ter que trabalhar a temperatura, calor, né? E como trabalhar isso de uma forma com que esses estudantes conseguissem aprender, né? Mais na prática. Aí surgiu a ideia, procurando na internet, né? Alguma forma de explicar sobre calor, temperatura. Nós vimos a garrafa térmica, né? Uhum. Aí surgiu a ideia, por que a gente não vai fazer uma garrafa térmica caseira? Né? O que a gente pensou? Como nós vamos fazer essa garrafa, a gente tem que depois fazer um experimento para ver se ela funciona. Uhum. Então, nós utilizamos duas técnicas, você né? trouxe também. Uma técnica, nós utilizamos o isopor, bolinhas de isopor, tudo reciclado. E a outra, nós utilizamos jornal, né? Como que a gente testou essa garrafa? Como tinha uma aula de campo agendada na Chapada dos Guimarães, nós levamos a garrafa, os estudantes levaram a garrafa. E aí nós conseguimos entender que a garrafa feita de isopor, ela não foi tão eficiente para manter a água gelada quanto a que a gente utilizou jornal, entendeu? Aí tivemos o seguinte pensamento, por que não publicar esse trabalho, né? Aí ficamos sabendo que ia ter essa feira de inovação da Univag, que é uma feira muito grande, aonde estava escrito mais de 30 escolas, né? E se inscrevemos na categoria experimento e conseguimos chegar no troféu, que foi o primeiro lugar. E com isso, os meus estudantes ganharam bolsa, durante 6 meses ganharam bolsa da CNPq, e nós, professores também, eu e a outra professora de prática experimental também ganhamos bolsa. Então foi assim, foi uma experiência inédita, tanto para mim como para os estudantes, porque além deles ganharem o conhecimento da disciplina, ganharem o conhecimento do que é ser um protagonista, do que é saber fazer um material que eles vão utilizar depois, eles ficaram assim, deslumbrados com o evento, né? Porque foi um evento grande, um evento que vieram várias escolas, né? E aprenderam o prazer de estudar ciência. Olha, que bacana. Né? Gente, a vontade era de trazer todo mundo para cá. Com certeza. Eles iam amar. E assim, mas infelizmente a gente não tem estrutura, não tem espaço para todo mundo, e por isso a gente está colocando fotos, eles ficaram de mandar foto para a gente colocar, mostrar para vocês esse trabalho, esses alunos, né? Me explica melhor assim, como é que funciona, como é o funcionamento da garrafa térmica. Vocês fizeram, cobriram a garrafa com esses materiais e dentro coloca o líquido, ou gelado, ou quente, como é que foi o experimento em si? O experimento em si, ele funciona assim. Nós pegamos uma garrafa menor e uma garrafa maior. Aí corta assim embaixo, enrola papel alumínio. Esse papel alumínio, ele vai representar como se fosse o vidro, né? Aí existe aquela parte que nós chamamos de vácuo, que é onde não vai passar o calor. Essa parte tem que ser preenchida. Na garrafa convencional, geralmente é isopor, né? Geralmente. Aí o que a gente fez? Nós utilizamos várias folhas de jornal, até que fique bem duro, né? Aí depois nós colocamos a garrafa menor dentro da garrafa maior, lacramos, né?
e fizemos o teste. Ah, então Entendeu? você abrindo aí dentro tem uma garrafa Aqui menor. dentro tem uma garrafa menor. E tem todo esse revestimento tem outro esse, imitando todo a esse garrafa revestimento, térmica. imitando. Que interessante. Entendeu? Aham. Tanto dá para colocar líquido quente, como dá para colocar líquido frio. Gelado. Né? Como a gente sabe que lá é uma escola voltada para o esporte, igual eu falei para eles têm, todos os dias eles praticam alguma modalidade. Ao invés deles ficarem toda hora, vou tomar água, eles podem levar a sua própria garrafa térmica caseira, né? E utilizar delas na parte do esporte também. Que bacana. Quantos alunos, assim, foram envolvidos nesse projeto, professora? A minha turma de iniciação científica, ela tem 32 alunos, 32 estudantes. Mas na hora de todos realizaram. Só que na hora de apresentar o projeto, a gente só podia levar 6 alunos, escrever 6 alunos. E esses 6, né, eu peguei aqueles que tinham maior facilidade para falar, porque a gente sabe que falar em público, né? E o restante foram para assistir. A escola disponibilizou ônibus, aí o restante foram para assistir o evento. Tá? Bom, a partir dessa experiência, né? Você falou que eles ficaram animados, né? De estudar, de pesquisar ciência. Já estão com novas ideias para os próximos, para outros prêmios? Novas ideias. Agora a gente vai publicar. Nós temos o CEMEDU, né? E a gente vai publicar também em uma feira de ciências que vai ter no Butantã. Só que agora nós vamos trabalhar com plantas medicinais do Cerrado e plantas que nós temos na escola, vendo a liberação de oxigênio das diferentes plantas que a gente tem lá no pátio. Já comecei hoje a fazer esse trabalho. Olha, que bacana. Para você, eu sei que você já comentou, já falou isso, mas assim, você vê, né, depois de uma pandemia, alunos envolvidos em projetos, né, conseguindo ter esse tipo de reconhecimento, como professora, no momento que a gente está falando muito de crise de educação, né? Com certeza. Os alunos ficaram confinados em casa, tiveram perdas de conhecimento nas mais variadas, nos mais variados desenvolvimentos da criança e do adolescente, né? Como professora, o que você sente, assim, o que te traz, assim, professora? Eu sempre converso com eles e falo, esses 9º anos de agora seriam 7º anos que ficaram sem aula durante a pandemia. Então, eles perderam praticamente o 7º ano inteiro, o 8º e agora entraram no 9º ano, cruz de tudo, né? E conseguir motivar eles a realizar qualquer tipo de trabalho é muito difícil. Então, por isso que eu ainda acredito na ciência e eu acredito muito que o profissional da educação, ele tem que estar sempre inovando, participando de evento, tentando trazer metodologias diferenciadas, né? Porque a gente sabe que a pandemia realmente foi uma tristeza na educação. Nós temos sérios problemas, né? Estudantes desmotivados, né? Pais que ainda não entenderam a realidade, né? A maioria ainda é aqueles alunos que ainda não sabem ler nem escrever direito. Então, motivar é o calcanhar de Aquiles da educação hoje em dia. Retomar, né? Retomar. É começar fazer o que é possível a partir de agora, né? Eu acho que essa é a grande lição que a gente está vivendo, né? Conta um pouquinho sobre a escola Arena da Educação, que aí ficou esse apelido, né, gente? Onde fica, quem é de fora às vezes não conhece, quem está no interior, né? Escola Governador José Fragelli, era o nome do Verdão, né? Era do o nome antigo do estádio Verdão? Essa escola, ela é uma escola voltada ao esporte, né? Então, lá tem, me parece que são 16 categorias de esporte, né? E é uma escola voltada ao esporte. Mas nós temos a base comum e a base diversificada. E na base diversificada é onde entra prática experimental, iniciação científica. É uma escola que nós chamamos de escola plena, né? Escola de tempo integral. Que bom. E a escola pública, né? Estadual. Escola pública, eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho numa escola pública e é uma escola de excelência. Professores de excelência e alunos também de excelência.
Como é que foi os pais desses alunos, quando eles souberam desse prêmio? Como é que vocês, né? Claro que só comemoração, né, gente? Comemoração. Mas assim, como é que foi eu momento? costumo falar para eles que a vitória é muito doce, né? Cuidado que pode dar até diabetes, né? Porque foi muito legal. Nós chegamos, era quase 7h40 da noite, né? O horário deles saírem é 5h40. Os pais estavam lá esperando, chegaram com a medalha no peito, né? Cantando e agradecendo, né? Então, assim, foi muito legal mesmo. É bom quando a família se envolve no processo, né? Porque educar não é só da escola, né? A gente está ali para ensinar a parte, vamos dizer assim, do conhecimento, né? Agora, a educação mesmo, a gente sabe que vem do pilar família, né? Com certeza, a família que é importante. E a família em crise também nesse momento, tá? Alguma questão que a gente não abordou que a senhora gostaria de trazer, professora, ou contar pra gente? Se não, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os pais que estiverem desmotivados e desanimados, ou professores, ou alunos que estiverem nos assistindo, né? Porque vocês, com esse troféu, vocês estão sendo exemplo de que é possível. Com certeza. Né? E, então, assim, deixa uma mensagem para eles, para quem está aí desanimado, para dar uma reforçada, né? Uma confiança, uma esperança. Uma esperança, né? Eu gostaria de falar para os pais, tanto para os pais como para os meus colegas profissionais também, para não desistir nunca, né? Sempre que a gente está numa estrada, aquela estrada, ela tem sempre uma luz no final, né? Como sou bióloga, vamos dizer que a gente tem uma flor lá, né? E a gente deve colher sempre bons frutos. Se você confia, se você acredita no seu filho, né? Se você acredita na educação, principalmente na educação pública, né? Vai em frente que nós temos muito que aprender. E esse troféu foi, assim, de muita gratidão. O que eu tenho a palavra certa é gratidão aos meus alunos, que eu não ganhei ele, quem ganhou foram os meus alunos, né? Aos meus colegas de trabalho, inclusive o meu orientador de área e a minha outra colega, Deusane, que trabalha junto com a gente lá. Então, assim, eu não ganhei sozinha, né? É um conjunto, é nosso. Né? Então, acredita no potencial do seu filho, porque o futuro ainda está na educação. Ainda está não, é a educação, né? Tá joia. Muito obrigada, parabéns. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, tá? Tá joia. Tá joia? E aí a gente deixa então um grande abraço a toda essa turma, a esses vencedores, a esses pais, a escola. A gente ouviu aí a professora Cléria Regina da Silva, da Escola Arena da Educação, que é a Escola Governador José Fragelli. Então essa entrevista, gente, ela tá no nosso canal do YouTube, no site RD News. Eu peço para você curtir e, principalmente, compartilha nos grupos que você conhece, que sabe que tem gente que está passando dificuldade. Todo mundo está tendo dificuldade, sabe? De criança a jovem na faculdade, eu falo por experiência própria, eu tenho criança, eu tenho jovem, está todo mundo. Então, assim, quando a gente vê um modelo de algo que dá certo, que deu certo, que está sendo, né, motivador, vamos compartilhar para a gente respirar e seguir adiante. Obrigada pela audiência. Até a próxima.